Então, a reta que a gente vai fazer é um ponto G, coordenadas 0, 38 e 15, e um ponto H, coordenadas 0, 38 e 40. Então, vou começar aqui marcando o ponto G, marcando as suas coordenadas. Então, 0 no eixo X, não tem nada para marcar no X, tem que só marcar no Y, então, que é 38. Então, marca um ponto aqui no Y. E 15 em Z. Então, só marca aqui em Z 15. E aí vai ficar o seguinte, então não tem nada em X, só precisamos ligar aqui então no plano π0 o 38 com o 15. Eu vou colocar aqui, fazer uma reta vertical, tracejada. E vou ligar com uma inclinada que vem aqui a 45 graus. Sobrou um pouquinho ali, para dar o excesso. Isso daqui, então, é o ponto G. Quais são as distintas partes do ponto G aqui? A gente tem no plano aqui, o encontro de todas elas, como não tem a coordenada em X, a gente tem aqui é 0, aí anda 38 em Y e anda 15 em Z. Isso daqui é o próprio ponto G. Esse é o próprio ponto G. A projeção desse ponto G no plano π1 vai dar bem em cima aqui do eixo Y. Então, este cara aqui, efetivamente aqui, ele é um ponto. Eu vou designar ele em cima do plano π1. Esse cara aqui é o ponto G1, a projeção, né? Projeção então do ponto G no plano π1. A projeção do ponto G no plano π2, lá em cima, ele vai ficar o ponto G2. Então, ele vai aparecer aqui do ladinho, que é o G2. E no plano π0, a projeção do ponto G, ela coincide exatamente com o ponto G, porque ele está projetando a sombra, ele está posicionado, o lugar dele no espaço é o próprio plano π0. O ponto G, ele é igual ao ponto G0, eles estão exatamente no mesmo lugar. Isso marcado então o ponto G. Vou marcar agora o ponto H. É a mesma coisa, que ele tem algumas coordenadas iguais, então é o 0, não tem nada em X, 38 em Y, e o que vai mudar aqui é que é 40 em Z. Então vou marcar aqui 40 milímetros. Vou marcar aqui e vou encontrar com essa que vem dali, né? Vou aqui para cima aqui e vou fazer uma paralela para encontrar ali onde está o ponto H. Então vai ficar aqui. Linha tracejada até encontrar isso aqui no plano. E aqui nós temos a mesma situação do ponto de baixo, né? O ponto H é a utilização de todas as coordenadas para chegar no H. Então, 0 em X, não vai nada para X, 38 em Y e 40 em Z. Então, este ponto aqui é o próprio ponto H. Como ele está posicionado exatamente em cima do plano π0, ele também está no mesmo lugar da sua projeção. Então, ele é igual ao H0. Então, H é igual a H0.
A projeção do ponto H no plano π1 vai ficar aqui embaixo, aqui no y, né? Então o G1 ele vai ficar igual, no mesmo lugar, do H1. Então a projeção está exatamente lá em cima. E a projeção do H, a projeção do ponto H no plano π2 vai ficar aqui nesta posição aqui. Ó. Então esse cara aqui vai ser o H2. E aí a gente vai ligar então os pontos para finalizar. Então eu vou ligar o ponto H com o ponto G e o H0 com o G0, que são exatamente o mesmo. Vou ligar esses dois caras aqui. Então aqui é o posicionamento da reta no espaço. O ponto H1 e G1, como a reta ela ficou totalmente perpendicular ao plano, a projeção vai ser esse ponto aqui mesmo, não tem mais nada para fazer aqui. E lá no ponto H2, G2, H2, é só ligar também, ela está bem em cima ali do eixo Z. Ficou bem em cima do eixo Z. E aí está a representação em épora. A segunda parte do exercício consiste em verificar aqui, então, na épora, né, aonde que essa reta ela vai ficar posicionada. Então a primeira parte aqui é fazer as marcações. Vou começar com o ponto G, 0, 38 e 15. Não tem nada em X, 38 em Y. A gente marca aqui então 38 em Y. em Y e 15 em Z. Então o que eu faço? Como é que eu vou fazer esse encontro aqui? Não tem nada para X, ó. Vai ficar tudo para cá. Então eu sei que eu vou pegar a partir do centro, 38 milímetros, e vou projetar essa distância lá no eixo, no plano π0. Projetei ali, e o resto é fazer uma vertical e uma horizontal para se encontrarem ali e encontrar as projeções. Então aqui está uma linhazinha tracejada e eu vou fazer a outra agora também. Então a linha horizontal para encontrar aqui as primeiras projeções. Então essa aqui vai ficar o seguinte, ó, analisando pelo espaço, nós temos aqui que o ponto G ele está exatamente em cima do G0. Aqui na épora eu só vou colocar o ponto G0. Só o ponto G0. Lá no plano π1, a gente tem o ponto G1. Então essa projeção, esse local aqui, é o ponto G1. No plano π2, nós temos aqui então o ponto G2, que é a projeção do ponto G no plano π2. Então aqui na épora eu coloco só, faço uma marquinha mais forte aqui, e aqui então é o ponto G2. Para continuar, eu vou fazer então o ponto H. Então é 0, 38 e 40. O 0 está marcado, 38 está marcado, falta marcar o 40 em Z. Vou marcar o 40 em Z, fazer um pontinho ali. E em cima dessa marcação, eu faço então a marcação na épora, né? Então aqui era o 38, já tinha marcado do outro, né? Então eu continuo a partir daqui mesmo. E vou fechar aqui com o H0. Alinhado na horizontal aqui. Analisando o espaço, a gente tira aqui. Esse ponto bem de cima aqui, ó, é o ponto H0, ele está no plano π0. Então esse pontinho aqui é o próprio H0. A projeção dele, a projeção do ponto H no plano π1, ela vai ficar exatamente junto com o ponto G1. Então aqui no G1, ó, eu vou colocar aqui H1
é igual a G1. Eles estão no mesmo lugar aqui. E no plano π2 temos o H2. Então H0 projeta para a esquerda, aqui lá no plano π2 temos então o H2. E para finalizar, a gente faz a representação das retas. Então, ó, ligando o H0 com G0, ligando esses dois caras aqui, nós temos então a projeção da reta aqui na época. E ligando o G2 com o H2, nós temos também a projeção da reta no plano π2, que ela está bem em cima do eixo, né? Ela vai ficar bem em cima do eixo, mas aqui é do plano π2. E no plano π1 é só um ponto, ó, é só esse ponto aqui mesmo, que é a projeção dele. E aí a gente faz, para finalizar, a análise das projeções. E como é que vai ficar aqui, ó, a análise das projeções? Ela tem coordenadas em x iguais, coordenadas em y iguais e coordenadas em z diferentes. Isso quer dizer o seguinte: quando nós temos coordenadas iguais, a projeção causada em um dos planos, ela vai ser uma projeção em verdadeira grandeza. Então, nesse caso aqui, nós temos a projeção, o ponto 0 é igual a 0. Então, aqui vai ter uma projeção em verdadeira grandeza. 38 é igual a 38. Aqui também vai ter uma projeção em verdadeira grandeza. E 15 é diferente de 40. Então, aqui nós vamos ter uma projeção que não é em verdadeira grandeza. Como nós temos duas projeções em verdadeira grandeza, a terceira projeção é uma projeção acumulada, justamente pelo fato de que a posição da reta ela está perpendicular a um dos planos. Então, nós vamos ter o seguinte: em 0, o eixo x, ele projeta no plano π0. Então, eu vou dizer que a projeção G0 H0, ela é uma projeção em verdadeira grandeza. Então, ela tem o mesmo tamanho. G0 e H0 têm o mesmo tamanho da reta G até H. A projeção 38, segunda coordenada, 38 é igual a 38. A projeção em y, o y projeta lá no plano π2. Tá? Ele projeta lá no plano π2. Isso quer dizer que G2, H2 também é uma projeção em verdadeira grandeza. E a coordenada em z, 15 é igual. 15 e 40 são diferentes. Então, a projeção em z, o z projeta lá no plano π1. Ó. No plano π1, toda a reta ela se transformou num ponto. Então, a projeção G1, H1, ela é uma projeção acumulada. E aí nós descobrimos a forma de projeção da reta em todos os planos. Então, no plano π0, uma PVG, no plano π1, uma projeção acumulada e no plano π2, uma PVG também. Certo, galera? Finalizamos mais esse exercício. Até a próxima. Um abraço. Valeu!